Fala aí, tranquilinho? Professor Dalmo Azevedo aqui dando início com você aos estudos da nossa LEP, nossa Lei de Execução Penal. Para a gente não ficar enrolando muito com introduções e blá blá blás, a gente poder desenvolver logo o nosso trabalho, que é uma lei muito grande, né? Você sabe disso, apesar de que não há aquela necessidade de fazer uma leitura muito artigo por artigo, mas como que eu vou trabalhar com você? Eu quero que você entenda o que eu vou desenvolver a partir de agora com você. Ao longo dessas próximas videoaulas que nós vamos produzir, a gente vai trabalhar 2 aulas completas sobre essa lei. Então nós vamos trabalhar pelo menos umas 8 videoaulas de tempo variável, vai depender muito da situação, 20, 30 minutos, 40 se for necessário cada uma, para a gente conseguir trabalhar com calma todos os detalhes que podem ser cobrados na sua prova de concurso público. E até mesmo no seu curso de formação. Se você quiser, serve para os dois. Eu vou trabalhar tanto para preparatório quanto para o seu curso de formação de agência prisional, caso você participe de agente prisional. O que a gente vai desenvolver a partir de agora é o seguinte: vamos analisar a LEP, eu vou colocar na tela para você os artigos e nós vamos observando aquilo que é interessante. Você que vai me acompanhar já separa um papel, uma canetinha aí, ou sei lá, faz anotação no computador, pega o próprio material, imprime e anota algumas coisinhas, porque a gente vai observar, a gente vai destacar, a gente vai detalhar as coisas mais interessantes para você estar para a sua prova. Eu não vou trabalhar artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não vou sair na sequência. Na verdade, eu vou montar essa lei com você. Se for necessário, eu vou buscar um artigo lá na casa do cacete e juntar com o artigo aqui mais próximo. Você vai ver isso logo agora no começo, para a gente poder fazer um trabalho inteligente, tá? Para a gente não precisar ficar falando de um assunto agora e depois lá para frente lembra que a gente falou. Não, porque os assuntos se complementam. Então, normalmente a lei passa por isso, né? Você tem uma situação aqui no artigo 1º que pode ser complementada lá no artigo 200. Então, assim, é bom que a gente faça essa montagem. Os slides que você tem acesso aí do material estão todos montadinhos exatamente da forma que a gente vai trabalhar, beleza? Eu gosto sempre de falar, antes de qualquer coisa, o que a gente vai estudar. É sempre bom a gente conhecer o que a gente está estudando, né? Porque a gente tem essa mania de, vamos ler a lei, pega a lei seca, começa a ler, não faz nem ideia do que está acontecendo ali. Então a primeira coisa óbvia é você estruturar na tua cabeça o que é lei de execução penal, que porra é essa? A ideia é simples, apesar do nome ser muito esclarecedor para a gente, quem não é do direito talvez não tenha bem essa noção. Então vamos fazer a seguinte análise. Você tem um Código Penal. O Código Penal é aquele cara que prevê ou que tipifica os atos ou as ações que são consideradas atitudes criminosas e que devem ser reprimidas e até mesmo evitadas, né, de que aconteça pelo Estado e pelas instituições de segurança. Quando você tem um Código Penal tipificando, a partir do momento que alguém cometa um ato que se enquadra naquele Código Penal, isso vai virar uma ação judicial. Essa ação judicial ela já vai ser resolvida ou costurada pelo CPP, o Código de Processo Penal. Então eu tenho a primeira fase, o primeiro momento, que é o Código Penal, estabelecendo os atos que são considerados atitudes que devem ser repreendidas e penalizadas pelo Estado. Aí vem o CPP, que é o Código de Processo Penal, que estabelece como que o procedimento judicial vai acontecer. Levantamento de provas, por aí vai. Então ele vai montar todo o esquema, intimações, notificações, tudo, até que o juiz dê a sentença, até que o juiz determine qual é a penalidade a ser aplicada. Só que se você notar, o CPP em momento nenhum fala como que isso vai funcionar depois. Depois que o juiz der a sentença, der a dosimetria da pena, estabelecer o tipo de regime que ele vai ter que cumprir, né, aberto, fechado, semiaberto, depois que ele estabelece isso tudo, a gente precisa determinar uma coisa. Tá, dali até a vida dele dentro da prisão, até ele sair. Como que isso vai funcionar? O que vai acontecer ali? Então, em 1984, ano que 2 coisas importantes aconteceram. Primeiro, o meu nascimento, e segundo, surgiu a Lei de Execução Penal. Então, execução, na verdade, no direito, significa o momento em que você já tem uma decisão judicial e que você precisa fazer com que aquilo funcione efetivamente. Você tem execução fiscal, execução trabalhista, execução de qualquer coisa. E, obviamente, você tem execução penal. Então, o juiz determinou. Você já está, guarda isso assim, põe isso na tua cabeça. Você já está condenado, você já vai cumprir uma penalidade. E como que essa penalidade vai ser aplicada? Então a lei de execução penal, como eu falei no começo, é um nome bem esclarecedor, é a lei que vai reger como que se executa a pena aplicada lá com base no CP e no CPP, Código Penal e Código de Processo Penal, tá? Por isso que a gente vai estudar aqui estabelecimentos prisionais, como que funciona a vida dentro da prisão, o que o Estado te oferece, o que o preso tem que fazer, como é que ele faz para ter remissão, como é que tudo que a gente precisa saber. A gente vai estudar isso tudo nessas 2 aulas que nós vamos compor esse curso sobre a LEP, tá? Então, devagar e sempre,
com inteligência, com calma, a gente consegue produzir nosso trabalho. E é óbvio que tudo começa com o artigo 1º, não só pelo fato de ser o artigo 1º, mas porque o artigo 1º ele sempre traz a ideia de essa lei se aplica em determinada situação. Então você conhecendo a aplicabilidade dessa lei, você já sabe para onde você vai. Já sabe o que é a lei e agora vamos ver quem se aplica, né? Como que se aplica e contra quem a gente vai aplicar isso aqui. Então vamos para a tela, vamos começar a lei logo, vamos analisar essa história, artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º, na sua tela, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade dessa lei e no Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Vem pra cá, olha só. O que artigos 1º e 2º estão fazendo para você? Eles estão dizendo para você a quem se aplica essa legislação. Contra quem? Né? Quem é que vai responder pela LEP? Você percebeu? A jurisdição, quanto ao trato de execução penal, nós temos o CPP e a LEP, obviamente, atuando juntos. O CPP vai trazer algumas normas, claro, é utilizado para dar sentença, mas agora a gente vai falar de execução em si. Olha o que ele fala. O condenado, o internado, o preso provisório. Então, qualquer um desses caras, não interessa a modalidade de prisão, se você ainda está em entidade provisória, em momento ainda de prisão temporária, você também vai responder pela LEP. E olha o que ele fala, inclusive aqueles que forem presos por atuações eleitorais ou militares. Agora, é muito importante que você saiba, se por acaso o cara cometeu um crime eleitoral, um crime propriamente militar ou um crime militar, ele só vai responder pela LEP se por acaso pagar essa pena, né, sofrer essa penalização, for estabelecido que aconteça dentro de um estabelecimento de uma jurisdição ordinária, originária comum. Então, é claro, você sabe que o sistema militar tem lei própria, mas a partir do momento que o cara cometeu um crime militar, porém, ele vai responder em estabelecimentos prisionais comuns, ordinários, originários, naturalmente, ele vai ter a LEP também como a sua razão. Então, toma cuidado com esse pequeno detalhe do parágrafo único aí do artigo 2º, em que ele determina para você que presos eleitorais e militares também, desde que subordinados, lançados à jurisdição ordinária. Tranquilo? Então entra essa galera toda, provisório, entra o cara preso condenado em si, entra o egresso, porque você vai ver comigo já na parte 2 da nossa aula, o egresso, que é aquele cara que está na saída, está no momento de sair, ele também vai ser regido durante um bom tempo, que não é muito grande, mas é um tempo considerável, ele também vai ser regido por essa lei. Então você percebe que essa lei é da entrada até a saída do estabelecimento prisional, inclusive um tempo após essa saída. Tranquilo? Então, só para você entender quem é que nós vamos atacar aqui. Tá? Essas são as pessoas, esses são os caras que são alvos do nosso trabalho. Nessa primeira parte do vídeo, o que eu quero te mostrar ainda não é necessariamente a funcionalidade real da LEP. Porque eu posso chegar para artigo 3º, artigo 4º, uma porrada de artigo para frente que a gente poderia fazer. Mas eu queria te mostrar a primeira coisa básica, a primeira situação que é importante, o artigo 10. Porque a partir do momento que você entra no estabelecimento prisional, o Estado simplesmente também não vai te jogar lá, deixar... Estou falando de teoria, tá? Não estou falando de prática, não. Não vai te jogar lá na prisão e te deixar lá para morrer ou para cumprir sua penalidade e depois sair fora. É óbvio que a partir do momento que o Estado tiver que gerar essas situações, tiver que oferecer a você a vida prisional, ao mesmo tempo eu preciso trazer para você alguns direitos, algumas proteções. Então o que eu quero fazer nessa parte do vídeo? Eu quero fazer uma coisa diferente, já entrar no assunto assistências. Tá? Porque o comum é você trabalhar artigos primeiro até o 9º e depois entrar... Não. Já vimos o 1º e o 2º, eu já sei para quem se aplica essa lei, mas eu quero falar sobre assistência com você. Vamos matar logo nessa parte do vídeo assistência e depois a gente fala sobre o funcionamento necessariamente dos estabelecimentos. Tranquilo? Então, o que é assistência? Tudo que o Estado tem que te oferecer. A partir do momento que você se encontra em estabelecimento prisional, encarcerado lá, naturalmente o Estado tem que te oferecer algumas coisas. Como eu disse, não é simplesmente pegar o preso, jogar lá e deixar ele se virando até acabar. Na lei. Não esquece prática, tá, gente? Porque prática nunca vai cair na sua prova. Estamos falando de teoria. E a teoria é muito linda, né? A teoria é maravilhosa. O que o Estado tem que te oferecer? Artigo 10 está na sua tela. Começa a me acompanhar aí.
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Presta bem atenção no que ele acabou de me falar aí no caput do artigo 10. Ele falou o seguinte: primeira coisa, assistência é um dever do Estado. Ou seja, o Estado tem que oferecer certas assistências para essa vida, no mínimo digna, porque lembre-se que a dignidade da pessoa humana é importante, inclusive do preso, uma vida no mínimo digna dentro do estabelecimento prisional. Então, primeira coisa que é um dever do Estado. Segunda coisa é que a ideia dessa atividade de assistência é prevenir cometimento de novos crimes, né? Prevenir acontecer um novo crime, o crime em si, e também estabelecer o retorno desse cara. Gente, a LEP ela não está preocupada simplesmente em pegar o preso, tacar lá dentro e depois mandar ele para casa do cacete e acabou. Porque uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é a tal da ressocialização, é a tal da recuperação. Se o cara foi preso, obviamente ele cometeu um delito. Esse delito ele pode ter acontecido por vários motivos. A gente vai começar a ver isso um pouco mais para frente. Mas você que já estudou Código Penal, você que estuda direito penal em si, você já tem uma noção boa sobre isso. Então várias situações podem te levar a psicologia jurídica, qualquer coisa. Ou até os psicólogos em si já sabem o que a gente está falando. Mas a ideia não é só pegar você, punir e vai para casa do cacete. A LEP ela tem uma visão de que o Estado tem uma obrigação de pegar, punir, porém cuidar, dar uma assistência boa para esse cara e fazer com que ele volte para a sociedade preparado para ter uma vida comum, uma vida em sociedade efetivamente. Então a ideia não é só também prende, deixa lá dentro e tem direito tal e tal. O Estado tem que dar assistência, e nós vamos ver as assistências agora, como eu te falei, tem que dar a você métodos para prevenir cometimento de crime, porque, porra, eu não quero que você saia, cometa outro e volte de novo. Eu quero que você saia preparado para não cometer mais crime nenhum e ter uma vida digna. E aí sim, a ressocialização, se recolocar na sociedade. Você vai entender isso tudo a partir de agora. Tá, o Estado tem que dar essa assistência. Parágrafo único. A assistência que eu estou te dizendo, a assistência que eu estou te oferecendo, ela também se estende ao egresso. O que significa esse papo? Eu não vou dar assistência só dentro do momento prisional. A partir do momento que você esteja saindo, que é o egresso, que a gente vai ver agora, a partir do momento que você tem essa saída, lá fora também, eu, Estado, tenho algumas obrigações, tenho que te oferecer algumas assistências. E aí, deixa eu ler com você o artigo 26, que vai definir o que é o egresso necessariamente. Está vendo o que eu falei para a gente ir montando a lei? Pega artigo 1º, 2º, 10, agora vai para o 26. Assim que tem que ser para a gente poder entender bem. O que é o egresso e uma coisa que é importante que eu já vou jogar na tela para você também. Eu tenho que oferecer todas as assistências normais que eu ofereça ao preso também ao egresso. Isso é importante que a gente saiba. Vamos para a tela, quando a gente voltar eu te respondo isso com mais calma. Artigo 26, considera-se egresso, para os efeitos dessa lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento e o liberado condicional durante o período de provas. Aí já vem artigos 11 e 25, que vão se complementar. A assistência será material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, e a assistência ao egresso consiste orientação e apoio para a reintegração à vida em liberdade, concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração de assistente social o empenho na obtenção do emprego. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Então vamos nessa, meu povo. Olha só, eu li algumas coisas com você, deixa eu ir montando com isso na sua cabeça. Primeira coisa, o artigo 11 diz para você quais são as assistências que eu tenho que oferecer ao preso. Então, beleza. Assistência à saúde, jurídica, a gente vai falar de cada uma delas agora nesse vídeo. Mas entenda, o egresso também tem direito, respondendo a pergunta que eu deixei no ar, ele também tem direito a assistências. Ou seja, ele falou para mim, artigo 26, quem são os egressos? Egressos são aqueles que, estão liberados definitivamente, saiu, acabou, cumpriu pena, já passou tudo, está liberado. Então, dessa saída do estabelecimento até 1 ano após, eu tenho que oferecer assistência a ele. Então, esse 1 ano de saída eu tenho que oferecer, porque também não adianta eu preparar o cara lá dentro, quando ele sair, deixar ele na selva para se virar. Eu tenho que acompanhar o cara. E o segundo é liberdade condicional, aquele que se encontra em liberdade condicional durante o período de provas. É muito importante você conhecer isso. O que é esse tal de período de provas? É o seguinte,
A partir do momento que você faça um acordo para que você saia em liberdade condicional, o juiz ele pode determinar algumas situações, algumas obrigações, como, por exemplo, você todo mês se apresentar para dizer onde você está, se você está no local que você estava antes, se você não saiu, tipo, para mostrar que você ali estava. Ou restrição em relação a finais de semana. Final de semana você volta e durante a semana você sai. Pode ser qualquer coisa, algum acordo que se faça, lógico, dentro do Código de Processo Penal, mas algum acordo que se faça para que você tenha esse direito à liberdade condicional. Esse período de provas é isso, é o momento em que você está sendo provado para estabelecer que você pode realmente estar livre, que você realmente já tem condição de liberdade. Então a liberdade condicional ele traz esse período. Esse período pode ser de 2 a 4 anos, e durante esse período nós temos que oferecer assistência também. É agora que entra o detalhe. Separa no teu material. Você coloca em cima assim, um título assistências, você vai colocar do lado esquerdo assistências gerais, dados a todos os presos, o condenado, o internado, o preso temporário, né, o provisório. São aquelas assistências que a gente já viu, que está tudo elencado bonitinho no teu material e que a gente vai trabalhar uma de cada vez agora. Do lado direito, assistências ao egresso. Em relação ao egresso, eu tenho, na verdade, 3 assistências se você parar para analisar. A primeira assistência é aquela assistência sobre reintegração social, então não deixa de ser assistência social trabalhando com você. Durante o período de prova de liberdade condicional, ou um ano após a sua liberdade definitiva, nós vamos acompanhar você e te dar assistência para que você se ressocialize efetivamente. Então fazer com que você volte ao âmbito natural. Normalmente o preso, ou não tão normal assim, mas acontece, o preso quando ele sai não tem para onde ir. A família dele renegou ele, ou não tem mais família, ou não tem condição nenhuma. O que a gente pode oferecer? Segunda coisa, assistência com alojamento e alimentação. Essa assistência sendo de no máximo 2 meses, só que pode ser prorrogada. Então o período total, né, seria 4 meses nessa história. Então eu tenho 2 meses aí garantidos de alimentação e alojamento em localidade adequada. Também não é colocar você embaixo da ponte e te dar um churros e dizer que está te alimentando, né? Mas tem que te oferecer essa assistência, além da terceira assistência, que é aquela que diz que é te acompanhar na conquista de um trabalho. Então veja bem, lado esquerdo, né? No seu material, lado esquerdo. E pela câmera, lado direito. Mas tudo bem, deixa para lá. Lado esquerdo do seu material, todas as assistências. No caso do egresso, são 3 assistências. Assistência para ressocialização, alojamento e alimentação durante 2 meses, podendo ser prorrogado, e assistência para a conquista do trabalho, para retorno ao mercado de trabalho. Tá tranquilo? Então toma cuidado na prova, se ele estabelecer para você. São oferecidos a todos os presos, inclusive aos egressos, as assistências. Aí você tem que procurar exatamente assistência social, assistência alimentação e alojamento. Você tem que procurar exatamente aquilo que é oferecido para o egresso. Claro que, pensa comigo, uma assistência de alimentação e alojamento também vai ser dada para o preso? Sim, assistência material acaba sendo jogado para ele, mas aí de uma forma bem distinta que a gente vai começar a trabalhar agora. Então cuidado na prova, estabeleça bem a diferença de assistências que eu tenho que oferecer para cada uma delas, tá tranquilo? Então vamos logo, vamos parar de enrolação, vamos entrar logo nessas assistências, estudar cada uma delas e suas características. Para a tela, vamos dar sequência. Artigo 12. A primeira assistência é assistência material. A assistência material ao preso ou internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais. Além, marca isso daí por favor, de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então, a administração, ela, a priori, ela tem a obrigação de te fornecer vestuário, instalação higiênica, alimentação. Essa é a primeira coisa, eu tenho que te oferecer. Eu tenho que custear isso para você. Agora, tem outras coisas, outras situações que pode ser, outros bens, né, que você queira, mas que eu não tenho obrigação nenhuma de te dar. Então, o que vai acontecer? Eu, dentro do estabelecimento prisional, vou colocar lá uma lojinha, vou colocar uma área de venda de produtos para que você tenha acesso. Agora, produtos lícitos, produtos que eu possa realmente vender, uma mercadoria que eu possa vender e que não vá causar nenhum problema interno também.
Por exemplo, eu não vou montar uma loja de facas dentro do estabelecimento prisional, que a tendência é que essas facas sejam usadas de uma forma meio estranha, né? Agora, nada impede colocar lá, vender bala, vender um cigarro, vender alguma coisa, apesar que cigarro também pode dar problema para não pegar fogo na coisa toda. O cara botar fogo no cobertor com cigarro. Então tudo aquilo que não possa ser utilizado, vamos falar assim para ficar melhor, né? Se bem que até bala o cara pode enfiar na garganta do outro e matar o cara, né, sem respirar. Então, asfixiado, sabe-se lá, né? Preso inventa cada uma. Mas dentro do estabelecimento eu não só tenho a parte gratuita, aquilo que é fornecido gratuitamente, vestuário e tal, como eu também tenho aquela área para você conquistar produtos, bens que você queira, que você tenha acesso, mas desde que sejam lícitos e, obviamente, não tragam nenhum constrangimento ao sistema prisional. Tá tranquilo? Então, a assistência material é essa. Leva para a prova que a assistência material é fornecimento daquilo que você precisa para ter uma vida dentro da higiene, dentro de uma alimentação decente e, consequentemente, ter roupa, né? Que é uma das coisas importantes. Agora, nada impede, pelo contrário, é estabelecido que deve surgir locais para venda de produtos legais não fornecidos pela administração pública. Belezinha? Essa assistência material, só isso, tranquilo. Vamos para a próxima, a assistência à saúde, está na tela. A assistência, artigo 14. A assistência à saúde do preso do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Marca, por favor, no artigo 14, preventivo e curativo. Tá? Parágrafo 2º. Parágrafo 1º foi vetado, tá? Só para constar, por isso que não está aí. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto extensivo ao recém-nascido. Então, vem para cá 3 coisas. Primeiro, a assistência médica ou assistência de saúde deve ser oferecida não é só para depois que o preso está na merda. Eu também tenho que cometer atividades de prevenção de doenças. Então eu vou ter lá a assistência de saúde não só corretiva, não só a curativa, como ele fala, né? Não é só aquela que vai curar uma doença, mas também a preventiva, prevenir. Então fazer exames básicos, né, simples, mas para identificar a possibilidade de alguma situação de doença. Você imagina, pega uma doença, vai passando para outra, fica todo mundo ferrado, morre todo mundo, o que não seria de todo ruim, né? Mas tô brincando, melhor não falar isso não, que é capaz de ninguém me processar por falar uma porra dessa. Mas é brincadeira, tá? Deixa pra lá. A gente quer que todo mundo volte benzinho para a sociedade. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho que estabelecer essa forma de agir para evitar problemas também. Então, primeira coisa, a assistência de saúde é preventiva e curativa. Segunda coisa, a assistência à saúde, né, de saúde, ela abarca tanto farmacêutica quanto, inclusive, odontológica. Então, produtos tipo remédios que eu preciso te oferecer, tem que ter os fármacos necessários para poder, né, cuidar de você. A segunda coisa básica, odontológica, também não é tomar conta só da saúde para não pegar uma gripe, uma tuberculose, um câncer, né, mas também odontológico, cuidar dos dentes do cara, tá? Aquela historinha para não dar muita cárie, para não ter nenhum problema de sensibilidade. Vai ter uma lojinha para vender, né, pasta de dente para você. Então você imagina, tudo bem, eu sei, higiene é a obrigação do Estado. Tá, o preso ficou doente, mas o estabelecimento prisional não possui equipamento para poder fazer os exames adequados e cuidar do cara. O que vai acontecer? A direção do estabelecimento tem que autorizar que o preso vá sofrer esse tratamento fora, no externo. Pode acontecer também. Em relação à mulher, o pré-natal é feito lá, o pós-parto também tem que ser oferecido e essa assistência à saúde vai ser estendida ao filho, ao recém-nascido. Então, além da assistência dada à mãe durante a gestação, pós-gestação eu acompanho, continuo acompanhando a mãe e passo a acompanhar também o recém-nascido, passo a cuidar dele também. Essa é a assistência à saúde. Tranquilo? Nada muito difícil, né? Vamos para a terceira assistência que nós temos, está na sua tela. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Se o cara tem dinheiro para advogado, dane-se. Isso aqui é só para quem não tem dinheiro, né? Não é para o Ike Batista não, tá? Nem para o Sérgio Cabral. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita. Marca, por favor, pela Defensoria Pública, dentro e fora de estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais.
Aproveita e lê logo o parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora do estabelecimento penal serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares sem recursos financeiros para constituir advogado. Então, assistência jurídica. Se você está preso, mas você não tem como constituir um advogado, não tem dinheiro para isso, o que vai te garantir é o próprio Estado, através de um acordo, de um convênio, de uma relação direta com a Defensoria Pública. Talvez a grande coisa, ou duas que eu possa destacar dentro da assistência jurídica, as duas coisas seriam, mas a grande coisa para mim é Defensoria Pública que vai fazer essa atividade. Você vai perceber que, inclusive, a Defensoria Pública ele entrou com muita força na LEP depois de 2010, que aí passou a ter uma alteração legal que trouxe muita situação em relação à Defensoria Pública. Tá? 2009, 2010, salvo engano da minha parte. Agora, a segunda coisa que eu tenho que lembrar é essa assistência jurídica é dada aos presos, independente da condição dele, e também aos egressos. Então, após, eu já falei para você, as assistências que são dadas, naturalmente são a assistência de alimentação e alojamento, né? A assistência para arrumar um trabalho e a assistência de ressocialização. Porém, ele também vai dizer para mim que os egressos têm que ter direito a acesso à Defensoria Pública. Bom, apesar de que isso é para todo mundo, né? Mas é só para lembrar que caso ele saia e precise de um advogado para alguma coisa, ou a família dele precisa de alguma coisa, também estará à disposição. Então, terceira assistência, nós já vimos aí material, saúde, jurídica. Vamos agora para a assistência educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Claro que o egresso não vai entrar aqui, né? Pelo amor de Deus. Artigo 18. Marca esse artigo, pelo amor de Deus, o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18A, que aí, obviamente, quando tem esse A, tem um B, alguma coisa depois, é porque foi acrescentado bem depois. Isso daqui veio com respeito ao que a LDB já estabelecia. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Se você pegar a Constituição Federal, a educação dentro da Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, você vai ver que ambas falam sobre a universalização do ensino médio, oferecer a todos. E quando você fala a todos, é a todos mesmo, inclusive aos presos. Agora, entenda uma coisa. Olha bem o que está sendo dito. O primeiro grau, que é o antigo fundamental, a gente chama de qualquer coisa, né? O primário. O primeiro grau em si, ele é obrigatório de ser oferecido. Agora, já o ensino médio, ele está em processo de implementação. Então a gente ainda está constituindo dentro das entidades, até então não era obrigatório. E convenhamos, ainda não se fala que seja obrigatório, mas por conta da universalização do direito ao acesso à educação, o ensino médio está aos poucos, e eu digo aos poucos, bem devagar, sendo implementado também nas instituições prisionais. Então sim, eu tenho que te oferecer acesso a esse tipo de educação, inclusive através do EJA, a educação para jovens e adultos, e outros meios pelo qual eu possa permitir que você finalize a sua educação mínima, né, que são fundamental e ensino médio. Então, é muito legal que... o que é obrigatório? Ensino fundamental, primeiro grau. O ensino médio tem que ser implantado respeitando o que a Constituição manda, se é que será. Mas continua. Parágrafo 1º do artigo 18A. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com o apoio da União. Aí marca esse finalzinho, não só com recurso destinado à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Parágrafo 2º. Sistemas de ensino oferecerão presos e presas curso supletivo de educação de jovens e adultos, o EJA, que eu falei para você. Parágrafo 3º. União, estados, municípios e Distrito Federal incluirão em seus programas de educação, à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, atendimento aos presos e às presas. Calma que ainda não acabou, ainda tem mais, mas é importante você entender uma coisa muito forte, que é o parágrafo 1º, que diz para você o seguinte: o ensino que a gente está tratando aqui, tanto o primeiro quanto o segundo grau, tanto o fundamental quanto o médio, eles têm que ser oferecidos aos presos e presas pelo Estado e pelo município. Até porque a gente está seguindo aquela regra óbvia que a gente já sabe. Município toma conta do ensino fundamental, Estado do ensino médio e a União no ensino superior.
Só que é interessante que de onde vem o dinheiro para custear esse ensino? Não só daquilo que é destinado pela União como recurso educacional, mas eu também vou pegar recursos penitenciários, de administração penitenciária do Estado para aplicar nisso. Porque lembre-se, né? Penitenciária é problema do Estado. Até porque poder judiciário, a penitenciária entra nisso, não é, entre aspas, problema do município. O Estado que vai tomar conta. Agora, claro, através de convênios, outras situações, a gente pode ter essa distribuição de dinheiro. Então, são duas coisas importantes. Primeiro, quem vai oferecer o ensino, Estado e município, cada um na sua. Segundo, os recursos não são só os que vêm para a educação, mas também recursos voltados às finanças penitenciárias, à administração penitenciária. Tranquilo? Continuando sobre assistência educacional. Artigo 19, o ensino profissional, porque não é só de ensino fundamental e médio que o ser humano vive. Eu também preciso de qualificação profissional, até porque a ideia não é que esse preso volte e arrume um trabalho, se ressocialize. O ensino profissional será ministrado em níveis de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Ou tu vai aprender ou você vai melhorar o que você já sabe. Parágrafo único, estranhíssimo, mas tudo bem. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com a entidade pública ou particular que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Bom, ensino profissional é aquele em que você está aprendendo algo que vai gerar uma profissão, vai gerar o trabalho a você. E, de novo, é um dos objetivos da educação no Brasil, preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Ele pode ser oferecido em dois níveis, de iniciação, você está aprendendo um novo ofício, ou aperfeiçoamento. Você já sabe, mas está melhorando suas técnicas, está aprendendo coisas novas. Muito legal você tomar cuidado com uma coisa, esse parágrafo único. Ele é estranho, vocês vão entender, mulheres, calma, vocês vão entender. Ele é estranho porque a gente fica achando que não tem necessidade. Mas, infelizmente, do jeito que o Brasil e o povo, o homem em si é bom que esse parágrafo diga. Quando ele diz que para a mulher vai ser oferecido um ensino compatível com a sua condição, significa meramente o seguinte: nós não vamos ficar oferecendo ensino profissional para a mulher que tenha aquela carga de estereótipo. Por exemplo, eu vou oferecer o que para você? Corte e costura. Oferece para a mulher lá, sei lá, manutenção ou criação de bijuteria, pintura. Porra, e se a mulher quiser ser torneira mecânica, ela não pode? A torneira mecânica fica legal. Vocês gostaram do nome, né? Pode falar a verdade. Ela não pode? Cara, pode o que quiser. Se eu ofereço lá solda e a mulher quiser fazer, beleza. Então toma cuidado que esse parágrafo único ele veio para acabar com essa palhaçada. Para a mulher tem que ser oferecido aquela que ela queira e que ela tenha condição de prestar. Não é ficar naquele estereótipo de ficar dando cursinho de merda para a mulher ter que fazer. Pelo amor de Deus, né? Mas, quando se fala em assistência educacional, se fala em assistência nos 3 níveis, agora eu posso completar para você. Fundamental, que é obrigatório, médio, que está sendo implementado, mas ainda, né, porque a Constituição Federal mandou, que senão ninguém faria, e até porque é uma das alterações mais atuais, 2015, salvo engano da minha parte, é uma das grandes novidades da educação no Brasil, e o ensino profissional, tanto em nível de iniciação, quanto no nível de aperfeiçoamento. Porém, outra novidade que nós ganhamos na LEP, e eu já peço a você muita atenção porque é outra novidade, e como é uma novidade é nova, e se é nova as bancas adoram prestar atenção, é o censo educacional. Eu vou ler mais um artigo com você e a gente já entra no censo. Vai para a tela. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á a cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de categorias de recluso, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Você não vai botar o livro lá Como Matar o Seu Chefe. Artigo 21A. Aqui. O censo penitenciário deverá apurar nível de escolaridade de preso e presa, existência de curso nível fundamental e médio, número de presos e presas atendidas, implementação de cursos profissionais em níveis de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e número de pessoas e presas, de presos e presas atendidos e existência de biblioteca e condições de seu acervo. O que é o censo educacional que foi instituído aqui dentro da LEP? É você fazer uma averiguação, uma fiscalização, se realmente essa parte da assistência educacional está sendo respeitada. Então, se você parar para analisar, são 2 grandes coisas que o censo vai fazer. Fazer a observação sobre qual é o grau de escolaridade dos presos e presas. Fazer um gráfico, um entendimento de como cada um ali está. E a partir disso, observar se os ensinos fundamental, médio e profissionalizante e as bibliotecas estão sendo oferecidas e em que condições.
A ideia desse censo educacional é você ter um conhecimento concreto do que tá... Porque, porra, é muito bonitinho você pegar a LEP, ó, que legal, oferece biblioteca. Aí tu chega lá no estabelecimento prisional, que não é difícil isso acontecer, tem uma biblioteca que tem um livro do Harry Potter, porra. Então, assim, e mesmo assim tá tudo rasgado, né? Só tem um, o pessoal fica brigando pra ler, porque o preso adora ler. Então você imagina a situação. É ridículo você simplesmente colocar na lei, ó, tem que oferecer ensino médio. Até porque a gente acabou de falar, isso é novidade, então está sendo implementado, vai demorar pra cacete. Pô, quantos estabelecimentos no Brasil tem? Não sei. É para isso que serve o censo educacional. Então o censo ele tem que levantar duas coisas. Primeiro, a qualidade dos presos e presas. Como que eles estão na parte da educação. Se eles já têm nível médio, se eles têm nível fundamental, a quantidade, o percentual, homens, mulheres, todas aquelas informações que eu puder agrupar e fazer o levantamento sobre o ensino que tem que ser oferecido, fundamental, médio, profissional e acesso à biblioteca. E a condição que está sendo oferecido. Muita atenção para esse censo, porque como é novidade, as bancas adoram cobrar isso em prova. Vamos para a próxima assistência, falamos de educação, vamos falar sobre assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. Como a gente falou, é um dos objetivos da LEP, né? Artigo 23. Incumbe ao serviço de assistência social conhecer resultado diagnóstico e exame, relatar por escrito do diretor de estabelecimento o problema, acompanhar resultado e tal. Depois você dá uma lidinha, por favor, nesses incisos, porque, obviamente, são incisos que não tem muita coisa para explicar. É simplesmente você ler, tomar conhecimento deles, porque o que a assistência social tem que te oferecer. Mas o mais importante de tudo, se você colocar na cabeça, pensar, eu estou falando isso de coração para você, eu falo isso nas minhas aulas presenciais, eu odeio o aluno que acha que memorizar resolve alguma coisa. Pensa, inteligência, você é inteligente, querido. Senão você não estava fazendo prova de concurso público. Pensa direitinho. Não precisa ficar memorizando. É só você entender o seguinte, o que a assistência social tem que me oferecer? Ela tem que observar tudo, as minhas condições todas, para poder estabelecer se eu estou adequado à sociedade. E se eu não estiver, me preparar. Observar quais são as minhas falhas, observar o que eu preciso ter de melhoria, através de exames, análises, acompanhamentos, para poder te oferecer um retorno normal à sociedade. Porque, lembre-se, é um dos objetivos. Tá tranquilo? Então, lembre-se que a assistência social é uma coisa que tem uma porrada de atribuição, mas que é muito voltada para a ressocialização. E por último, não menos importante, a assistência religiosa. Vai para a tela. Artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, ou seja, não interessa qual é a religião que você detenha, somos o Estado laico, pelo menos é o que dizem, será prestada aos presos e internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados do estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Eu queria que você marcasse esse livro de instrução religiosa para a gente falar daqui a pouquinho. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. Opa, já percebi duas coisas. O estabelecimento tem que oferecer 2 locais apropriados para 1. Culto religioso, 2. Um local apropriado para o atendimento do advogado ao seu protegido, ao seu defendido. Então tem que ter um local para que o defensor público possa conversar com o seu cliente, como diriam por aí. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Primeiro, participa se quiser, liberdade de culto é o nome disso. Vai ter uma localidade, quer fazer uma oração, beleza, quer fazer uma macumba, beleza, quer fazer qualquer coisa, uma oferenda, beleza. Ninguém tem obrigação, não pode chegar o diretor e falar, galera, hora da missa, vamos embora todo mundo. Não, não é assim. Aí, vamos nessa, vamos batizar, porra, bota na água, não é assim. Liberdade de culto. Participe se quiser e se quiser participar, vai cultuar da forma que quiser. Se o cara se entregou para a Assembleia de Deus, quer gritar, beleza. Se o cara virou batista, quer ficar só batendo palma e cantando, beleza. Se o cara já é aquele mais tradicional que não pode nem bater palma, beleza. A religião fica à tua vontade. Bater a tabaco não vai, isso não é problema meu. Agora, uma coisa que é importante que ele fala, livros de instrução religiosa. Olha só como é que foi esperta a LEP. Você pensa em quê? Bíblia, né? Mas nem todo mundo segue a Bíblia, querido. Nem todo mundo acha que livro de instrução é a Bíblia. Existem outros livros, então não fique
preso só à Bíblia. Se na sua prova colocar lá, será garantida a liberdade de culto tendo acesso a livros de instrução religiosa, desde que seja a Bíblia. Claro que não vai vir isso na prova, né? Mas é muito legal a forma que ele falou. Então você tem liberdade total, os livros que você quiser, na localidade específica, você não tem obrigação nenhuma de participar. Participa quem quiser, forma o grupo que quiser. É muito normal, depois que o cara faz média, tá preso, resolver tentar corrigir os pecados com a presença de Deus em seu coração. Tranquilo? Então veja bem, 6 assistências, foi o que nós falamos aqui. Lembre-se que dessas assistências todas, jurídica, social, de saúde, educacional, religiosa e a assistência material, dessas 6, eu só tenho efetivamente que oferecer para o egresso assistência material e assistência social. A social, para que o cara volte à sociedade bem e consiga um emprego, então eu vou acompanhar. Se ele demonstrar interesse no emprego também. Se ele não demonstrar assistência social, manda ele pro cacete. E a material em relação ao alojamento e alimentação. E pode ser que eu ofereça como uma tabela uma terceira situação, que é a assistência jurídica, caso seja necessário, através da Defensoria Pública. Fechou? Ficou grande, mas é só a introdução do nosso trabalho. Os próximos serão piores. Tranquilinho? Toma uma água, daqui a pouco a gente continua o nosso trabalho.